Olá, tudo bem, gente? Mais uma aula aqui com vocês, com força máxima, óbvio. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Espero que você esteja bem e sua família também. Mais uma aulinha aqui, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 12 do livro de vocês. Nós vamos falar sobre dissertação argumentativa, no planejamento dessa dissertação argumentativa e a criação da nossa tese, né? O que é tese, como se constrói uma tese, e eu queria, assim, contar com a paciência e com a atenção de vocês, tá? Qualquer coisa é só rebobinar a fita que você consegue perceber algumas nuances que ficou ainda, né, que ficaram assim no ar para você, tá? Eu vou começar a aula de hoje fazendo aquela reflexão que a gente sempre faz, né? Até para a gente tentar acalmar um pouco, né, o nosso ânimo, tentar revigorar aí, né, as nossas expectativas diante dessa pandemia. E aí eu coloco para vocês o seguinte: dê o seu melhor todos os dias, mesmo que isso aparente não ter retorno algum, porque você não precisa do reconhecimento do outro, né, ou o seu reconhecimento mesmo para fazer o bem, para dar o seu melhor todos os dias, né? A gente não faz o bem esperando recompensa, né? Esperando um retorno. A gente faz o bem porque nós somos o bem, nós queremos o bem, não só para a gente, mas para o outro, né? Eu digo para os meus alunos que isso é como um efeito dominó, né? Nós vamos fazer o bem, vamos receber o bem e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, hein? Dissertação argumentativa, planejamento de redação. Por que a gente precisa planejar o nosso texto argumentativo? Não dá para começar do nada, nós devemos fazer um esqueleto. Alguns alunos chamam isso de caveirão, né? Então nós temos aí um planejamento da redação e a elaboração da tese, que é de suma importância. É através da tese que nós vamos ter, vamos dizer assim, um encaminhamento daquilo que nós queremos dizer, daquilo que nós queremos, do caminho que nós queremos percorrer, né, pelo nosso texto. Então, a tese ela está localizada na introdução. E o planejamento da redação tem que prever essa elaboração da tese. É necessário que no esqueleto do seu texto você tenha isso em mente, tá? Eu fiz aqui um esqueminha para você dar uma olhadinha aqui e ver se, né, começa a transformar seu pensamento. Óbvio, eu fiz tudo detalhado aqui para que você tivesse algumas coisas resguardadas, tá? Para você. Então, ó, o tema, por exemplo, vai aparecer a coletânea de textos, né? Nós já estudamos anteriormente. Fizemos a separação da dissertação argumentativa para a expositiva. Vocês já estão, né, cientes dessa separação, dessa diferenciação entre dissertação argumentativa e expositiva. Hoje, a dissertação argumentativa, que é aquela que vai ser utilizada no Enem e que basicamente é cobrada nos outros concursos, e que nós devemos ter uma organização. A organização é o nosso planejamento. Nada melhor do que organizar a casa para que convivamos, né, compartilhemos do ambiente. Não tem como, né, você estar bem num ambiente todo bagunçado, destroçado, onde você não sabe onde está teu caderno, teu livro, teu material. Então, a organização, o planejamento que você faz para escrever também se faz necessário e é de suma importância, tá? Então, eu separei aqui assim, ó, tema, né? Consumo de álcool na adolescência. Aí coloquei a banalização do álcool pela publicidade. Ou seja, eu particularizei um tema geral. Eu peguei desse geral e passei para o específico. Nós já vimos isso em slides e aulas anteriores. O argumento: por que a banalização do álcool pela publicidade motiva o consumo de álcool na adolescência, né? Porque o estereotipo de beleza e felicidade mostrado nas propagandas, por exemplo, né, de cerveja, interfere no aspecto emocional e psicológico desse público, tão jovem e suscetível a muitas influências, né? O argumento que eu posso ter. E as explicações, né? Progressão do argumento. Como ocorre o que foi dito no argumento. Então, reparem, eu fiz, né, um planejamento
da minha redação, o que, que eu ia elaborar. É óbvio, isso aqui é um modelo dentre muitos, né? Tem vários modelos por aí. Eu vou tentar somente fazer com vocês aqui uma reflexão sobre isso aí e como a gente pode delinear o nosso planejamento e elaboração da tese. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, organização de um texto dissertativo argumentativo contempla 4 etapas básicas. A contextualização do tema, ou seja, eu tenho que envolver o tema, né, primordialmente no contexto, né, em que eu estou vivendo, e aí eu posso citar a questão histórica. Eu digo que a história é um dos fatores assim importantíssimos para que você comece algum tema, para que você desenvolva algum tema, tá? Eu sempre digo para os meus alunos que a história ela tem muita coisa a dizer sobre qualquer tema, né? A geopolítica, né, são caminhos que você pode percorrer para que a sua redação seja uma redação nota 1000 no Enem, né? Ou nota 10 nas outras bancas aí, avaliadoras para as outras bancas. A contextualização do tema é a abertura do tema. Aqui você vai falar da questão a ser tratada, apontar a problemática, fazer uma conjuntura histórica, né? Aquilo que eu estava dizendo a vocês. O quão importante, né, a história está entrelaçada ao seu texto. A história está intimamente ligada ao seu texto, representada, exemplificada, citada. Isso é importantíssimo. Se for preciso, e preparar o leitor para o seu posicionamento. Tente não escrever demais nessa etapa, ou seja, você deve desenvolver as ideias que você rascunhou na sua introdução, diante da apresentação da sua tese, né, apresentando o seu posicionamento no argumento, nas linhas que se subseguem, que vão ser chamadas de quê? Desenvolvimento. Então, você apresenta o seu posicionamento, é aqui que se pode ter articulação, começa a ser testado que você vai apresentar, tá? De forma bem clara, e você tem que refletir a respeito do tema, né? E particularizá-lo, né? Não se esqueça de que os vestibulares exigem que os candidatos respeitem os direitos humanos e jamais usem palavras de baixo calão, de gírias ou de xingamentos. Muito cuidado com isso aqui, logo de início. A argumentação, lembrando da formalidade da linguagem informal, né? Nós já falamos sobre isso também. A argumentação nesse ponto vai explicar em detalhes o porquê do seu posicionamento, a razão de ter escolhido esta ou aquela solução para a situação problema, né? Sua meta é fundamentar o pensamento e convencer o que? O leitor. O texto dissertativo argumentativo tem esse objetivo primordial de convencimento, de persuasão. Ok? Agora, apresentando provas, argumentos que confirmem essa ideia. Dentro da argumentação, você pode sugerir um dado numérico, uma citação, tá? Para tentar embasar o teu texto. Conclusão, é o encerramento do texto, em que o autor irá sintetizar a exposição que foi feita aqui, ó, na argumentação, e vai corresponder diretamente ao posicionamento que você apresentou, que nada mais é. Essa apresentação de posicionamento é sua tese, beleza? A conclusão, fique atento para não haver discrepâncias entre o pensamento no início e no fim da dissertação. Muitíssimo importante. Planejamento da redação. Na construção de um texto, um dos aspectos mais importantes é a facilidade de apreensão das ideias proporcionadas ao leitor. Assim, a organização é algo fundamental. Afinal, um texto bagunçado, sem ligação entre as ideias, sem ordenação lógica, torna-se difícil de ler e, dessa forma, as ideias não são totalmente compreendidas. Isso tem que ficar bem claro. Aquilo que eu sinalizei no início da aula para vocês. O planejamento é a construção do seu texto, faz parte da construção do texto. Não tem como você começar uma obra, uma casa, uma construção, sem você preparar um cimento, sem você dividir, separar os tijolos, né? Sem você preparar o entrelaçamento dos ferros para fazer, né, a base da casa, a fundação da casa. Você vai precisar amarrar os ferros, você precisa dessa preparação. A mesma coisa acontece com a questão do seu texto, tá? Então, olha lá, roteiro para planejar
a dissertação? Primeiro, você tem que ler o tema. Você vai ler o tema, né, que veio para você juntamente com a coletânea de textos, marcando as palavras mais importantes. Por quê? Porque você vai se utilizar dessas palavras para que você escreva o seu texto, certo? Ler a coletânea de textos. Conversamos em slides anteriores sobre isso. A importância que você deve dar a essa coletânea. Eu não vou ler porque eu já sei fazer o assunto. Olha, esse tema aqui, ó, tema, assunto, tese, nós desconfiguramos toda essa problemática. Eu separei para vocês em aulas passadas o que é o assunto, o que é o tema, o que é a tese. São coisas distintas, separadas. O assunto é mais global, o tema é um tema que foi mais, né, colocado lá para você, mais específico. E mais específico ainda é a linha de raciocínio que você vai dar no início para a defesa. Porque a tese é aquilo que você quer defender, aquilo que você defende dentro do seu texto, seu posicionamento. Né? Definir o posicionamento imediato em relação ao tema. Você é contra? Você é a favor? Como é que vai ser? Fazer um brainstorm. Brainstorm, gente, é importantíssimo. É a técnica para compilar essas ideias. Como é que você compila as ideias? Através do brainstorm. O brainstorm, ele é muito importante, tá? Ele é, assim, uma técnica que, né, na verdade, eu já citei para vocês, né? É uma técnica que você utiliza para você, juntamente com outras pessoas, mas aqui você vai fazer isoladamente, obviamente, com o seu conhecimento de mundo, para você separar as palavras que poderão, ou expressões, ou frases, configurar o seu posicionamento na argumentação, na construção da tese ou até na intervenção, na proposta de intervenção, beleza? Tá? Selecionar as ideias mais relevantes, ou seja, as mais importantes. Quais são, né, as expressões, quais são as ideias, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Coloca isso em sequência, né? Aquilo que eu vou falar primeiro, depois, você pode até numerar, fazer uma numeração. Organizar as ideias nos parágrafos. Lembrando, parágrafos são importantes, eles devem ser, né, obedecidos, eles devem ter uma ordenação, tá? Início, meio e fim. O brainstorm, na verdade, ele pode ser escrito dessas duas formas, é um termo em inglês que quer dizer literalmente tempestade cerebral. Trata-se de uma ideia bastante usada na literatura e na produção textual e significa, grosso modo, colocar no papel as ideias relativas ao tema proposto. Tá? Argumentos, juízos de valor, exemplos, dados, citações, problemas, soluções, imagens, tudo que vê à sua cabeça em relação àquela questão. É realmente a tempestade de ideias. É a chuva de ideias. Primeiro vai ficar desorganizado aquilo tudo, depois você vai relacionar tudo aquilo que você esboçou de chuva de ideias e vai padronizar. Aí que vem o seu planejamento seguindo a linha do raciocínio, o roteiro que eu dei para vocês aqui. Beleza? Vamos lá. A prova de redação do Enem, eu separei aqui para vocês, de 2016. O tema foi Caminhos para combater o racismo no Brasil. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar na prática, né, como a gente deve, como nós podemos planejar uma redação, uma dissertação argumentativa. Tá? Espero estar contribuindo com vocês. Vamos lá. Proposta de redação, então, é essa. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Tá? E aí eles sempre pedem como na proposta de redação? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo. Notem, conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Eu estou falando de tudo que complementa, né, a sua formação. Eu não estou falando só da área de língua portuguesa, literatura e redação. Eu estou falando da biologia, eu estou falando da química, da física, da história. Olha a importância da história, né? Tá, a geografia, tá? A educação física, o inglês, o espanhol. Como as contribuições dessas áreas, né, podem influenciar a sua redação. O conhecimento que você vai ter ao longo da sua formação com o que a gente vai chamar aí de interdisciplinaridade. Nós vamos falar sobre isso mais especificamente na próxima aula,
tá? Nós vamos tratar disso. Então, aí, ó, em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater o racismo no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, ok? Então, olha só, redação sobre o racismo, como fazer o melhor texto. O racismo, primeiro, é um tema que está sendo muito discutido na atualidade, inclusive no Brasil. Portanto, nada mais interessante do que estar por dentro de toda essa discussão para escrever uma boa redação, certo? Agora, olha só, para você ter embasamento do que é racismo, não é necessário somente você definir esse assunto para mim. Não. Além de definir, você vai ter que fazer o quê? Se posicionar. Para você ter um posicionamento, para você ter argumento, para você ter o que falar na sua dissertação argumentativa, você precisa ler. Eu falo com os meus alunos, assim, muito, mas muito, eu repito muito isso, tanto nas aulas de português, quanto de literatura, quanto de redação. Eu falo muito disso. Vocês precisam de leitura. A leitura não é só aquela leitura de mídias sociais, não é só aquela leitura de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, não. A leitura, ela deve ser uma leitura de livros, da literatura, ela deve ser uma leitura de jornais, de periódicos, que não seja jornal físico, que seja jornal, né, virtual, mas que seja algo que te enderece ao contexto que você está vivendo. Você não pode falar de um assunto, né, sem conhecimento dele, e você tem que relacioná-lo. A ideia é essa do Enem, é fazer essas relações. Então, quando você for planejar, você tem que pensar nisso. Eu vou definir. Beleza, definiu. Mas o que você pode manter de relação, né, com aquele assunto? É isso que eu quero debater com vocês aqui. São essas estruturas, essas ramificações que tem que ficar bem equivalentes aí na mente de vocês. Aí nós vimos aqui a questão da definição. Eu botei lá, racismo, preconceito, discriminação direcionados a quem possui uma raça ou etnia diferente. Geralmente se refere à segregação racial, comportamento hostil dirigido às pessoas ou grupos sociais, né, né, que pertencem a outras raças e ou etnias. Bom, você contar no dicionário, tá aqui, ó, dicionário, beleza? Eu não me posicionei, eu tenho aqui a definição e a partir dela eu posso seguir. O racismo é o quê? É um tipo de preconceito que está relacionado a raças e etnias. Boa! Esse conceito está apoiado em que ideia? Superioridade racial, ou seja, de que existem raças superiores às outras. Hierarquia, ok? Aqui também é importante definir os diferentes tipos de racismo que existem. Racismo individual, institucional, cultural, ambiental, entre outros. Além disso, nós podemos aumentar o nosso repertório pensando em outros conceitos relacionados como a xenofobia, o bullying, né? Também muito discutidos na atualidade. Ou seja, são duas linhas aqui na xenofobia e no bullying que podem estar enraizadas, coligadas ao racismo, tá? E que isso deve ficar bem pleno e bem transcrito já na tese. Olha só, pesquisa e levantamento de dados. Eu vou fazer uma pesquisa e levantamento de dados sobre esse assunto. Professora, mas aí como é que eu vou saber o tema da redação do Enem desse ano? Aí eu vou ter que fazer esse levantamento de dados, como é que é? Exatamente isso que eu estou falando, caríssimos. Vocês precisam treinar. Um tema pode estar ligado ao outro. Entende? Então, se eu começo a fazer uma leitura sobre política, o que se fala sobre política hoje pode ter um viés, uma palavrinha lá dentro que vai ser o tema, de repente, da redação desse ano. Tá? Lá pro Enem para vocês. Então, vocês precisam saber. Então, eu preciso saber tudo? Não vou dizer tudo, porque ninguém sabe tudo, né? Mas você deve deter conhecimento. Para isso, você tem que ler. Após entender a definição desse conceito, devemos buscar dados relevantes sobre o tema. Lembre-se que esses dados poderão fazer parte da sua redação e com certeza darão maior propriedade à parte da argumentação. Então, vamos lá. Primeiro, nós tentamos definir na nosso planejamento o tema. Definir o tema, a gente está no caveirão, ok? Está na estrutura. Planejamento, ainda não é propriamente dito o texto, ainda não é. Nós estamos fazendo planejamento, beleza. Você vai buscar dados recentes sobre o racismo no Brasil e no mundo.
Assim, podemos pensar na leitura da lei número 89, em que atitudes racistas são consideradas crimes inafiançáveis no Brasil. Ou seja, provavelmente esse dado aqui estará numa coletânea de textos para vocês, em forma de gráfico, infográfico, né, em forma de uma citação de uma revista, em forma de um anúncio publicitário, que geralmente trazem lá, que engolfam as coletâneas, né, apresentadas pelas bancas. O título, a título de curiosidade, podemos buscar informações fiáveis sobre os países do mundo racista, né, que são mais racistas pelo mundo. Para isso, busque pesquisas recentes sobre o tema e organizações que possuam algum critério institucional. Eu fiz aqui um mapa mental, né? Eu pesquisei, peguei para vocês um mapa mental sobre o racismo no Brasil. Ligados à antropologia, evolução, atualidade, origem, teoria científica e as soluções. Você pode elaborar um mapa mental. Por que não? Você faz isso no seu caderno. Muita gente só aprende assim. Tem teorias hoje psicológicas, né, de psicólogos, teorias comportamentais, cognitivas, que apoiam, né, o uso desse tipo, né, de raciocínio. Você raciocinar diante de mapas mentais, a partir de uma expressão, né, de tipo adaptabilidade racial, na antropologia, darwinismo, que você vai poder citar, de repente, até uma frase de Charles Darwin, aqui na tua redação, para embasar, né, para dar mais força, né? Então você pode montar esse mapa mental, fazendo essas coligações, né? A origem, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, a colonização, escravidão ligada à história, materialização humana, inferioridade, o conceito de civilidade europeia, tá? A evolução, citando aí a Lei Áurea, né, a falsa liberdade que tanto em tempos remotos quanto hoje nós temos, o Estado negligente, né, nós podemos falar sobre isso também, né, a legislação segregacionista, né, de segregação racial, as desigualdades sociais, a negação do racismo, o racismo velado, isso aqui é importantíssimo quando se fala em racismo, né, a violência social, o que está imbuído, né, a respeito do assunto. Você consegue fazer isso? Consegue. Consegue. Eu digo para você que você consegue. Por quê? Porque você detém esse poder de organização na sua mente. Se você não consegue ordenar aqui, você vai ordenar aqui, ó, no papel. Entendeu? Pega um pedaço de papel e organiza. Tenta organizar as suas ideias, tá? Desde os primeiros pensamentos, com um brainstorm, até a questão mais de frases, expressões, colocações. Rascunho, ele pode ser preparado em tópicos e para isso é importante ter em mente a estrutura básica dos textos dissertativos, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, introdução, definição do racismo e recorte do tema que será esboçado. No exemplo, racismo no Brasil. Desenvolvimento, argumentação e contra-argumentação, por exemplo, né? Lei no Brasil, países mais racistas e ainda alguns casos recentes sobre o tema, tá? Então, você vai argumentar através dessas linhas de argumentação e contra-argumentação, tá? Beleza? Vou botar aqui um R. Beleza? Tá, galera? Conclusão, fechamento do texto com lançamento de alguma ideia que priorize a melhoria das questões apontadas, por exemplo, maior intervenção de organizações internacionais, previsão, revisão da lei, abordagem de tema nas escolas, como é que isso se dá? E aí vem a hora de escrever, depois do rascunho, né? Que você rascunhou, fez os mapas mentais, lá no rascunho você pode colocar o mapa mental também, chegou a hora de organizar as ideias. Aqui devemos levar em conta a estrutura básica, de onde ficará bem encaixada. É importante que o texto apresente coesão e coerência, só para lembrar a estrutura, né, frasal e o entendimento daquilo que você escreve, a conexão que você está dando aos termos dentro do seu parágrafo, da sua frase, da sua oração. Para isso, você pode consultar uma tabela de conectivos, lembra? Os conectivos que vão vislumbrar a questão da adversidade, né? A questão concessiva, a questão da conclusão, a questão da explicação,
da causa, né? A questão, por exemplo, da proporção, da finalidade. Então, são os conectivos que vão te ajudar a raciocinar e ligar, fazer essa ligação das ideias, beleza? Então, estuda esses conectivos. Por que a gente aprende oração subordinada e coordenada? Simplesmente só saber o nomezinho daquilo tudo lá? Não. Para fazer nomenclaturas lá, oração subordinada substantiva objetiva direta. Não, meus queridos. A gente aprende aquilo ali para tentar organizar nosso pensamento, as nossas ideias, também na produção textual. Tá? Muito mais para a produção textual do que propriamente dito para a língua portuguesa com a questão da nomenclatura. Lembre-se que os conectivos não devem ser usados de maneira exagerada, somente para impressionar o avaliador. Não é isso. Nem o vocabulário. Lembra que nós conversamos sobre isso. Assim você poderá optar por conectivos mais comuns, por exemplo, assim, dessa maneira, todavia, inicialmente. O importante é que o texto esteja coerente e bem coeso. Ter, né, sentido e ser estruturado com os conectivos amarradinhos, beleza? Revisão, nada mais importante que fazer uma revisão final de tudo que está escrito lá, corretamente, né? Mesmo se existe coesão entre os parágrafos. É muito importante ter uma escrita sem erros ortográficos. Isso é muito importante. Revise seu texto, leia novamente. Antes de escrever, faça. Você fez o seu rascunho. Então, lá no rascunho, dê uma olhada se você não esqueceu algum item, se você trocou alguma frase, né? Se você se equivocou, escreveu uma palavra 2 ou 3 mais vezes lá no texto, retira, coloca o sinônimo, vírgulas, a pontuação, a acentuação, importantíssimo. Elaboração da tese. Chama-se tese a proposição que se apresenta a ser discutida em dissertações argumentativas. A tese representa o quê? O ponto de vista do autor, a ideia central da qual derivam todos os argumentos. Assim, a tese é o que guiará a escolha dos argumentos, galera, posteriores, né? Exemplo, né? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu vou posteriormente falar sobre um assunto diante da tese que eu levantei. Beleza? Eu tenho que ter essa conexão. Então, o tema, como encarar a questão do erro. Título, buscar o sucesso. Tese, o homem nunca pôde conhecer acerto sem lidar com seus erros. Eu coloquei um em consequência do outro, causa e consequência. Eu posso ter isso aí, tá? Passos para a elaboração da tese. Primeiro, decidir qual posicionamento em relação ao tema proposto. Se é a favor ou se é contra. Ao ler a proposta temática, há sempre uma posição a ser tomada. Deve-se pensar no posicionamento imediato. Sou contra ou sou a favor? Acho bom ou acho ruim? Isso na tua mente. Não é para você expor isso no texto. É positivo ou negativo? Na tua mente. Ou ainda, possuo uma posição intermediária? Tá? Se eu possuo, eu vou ter que definir na minha tese. O que de um lado pode ser favorável, o que de outro não pode. Depois disso, pensa-se por quê? Esses porquês, eles têm que existir do início ao fim da tua redação. Na verdade, mais no início e no meio. No fim, você vai ter que sintetizar. Vamos falar sobre isso também no próximo slide. Após o brainstorm, tal posicionamento se torna claro? Sim ou não? Mas você vai ter que dizer. Uma boa ordem a seguir é esta aqui que eu coloquei para você. Ó. Ler o tema, pensar no posicionamento imediato. Por que eu penso assim? Brainstorm, né? Seleção das ideias. A tese vai se formar através disso aqui, da leitura, do pensamento, do posicionamento, né? Por que eu estou pensando desse jeito? E aí, através dessa seleção, eu tenho a tese formada. Dessa forma, observe-se que a tese, em dissertações argumentativas, segue o padrão abaixo. O que eu penso? Mais. Por que penso dessa forma? São os argumentos. Eu formo a minha tese. Tese é a declaração, é a afirmação, é a constatação, é o apontamento de um fato, problema relacionado ao tema. Eu vou defender a minha tese. Eu tenho que defender. É aquilo que eu quero defender dentro do texto, tá? Ela pode ser a causa ou a consequência da problemática a respeito do tema. Tá? Eu posso apresentar, como eu falei para vocês aqui agora, exemplifiquei anteriormente. Você pode exemplificar através da causa ou da consequência. Tá? Tese ligada à solução, à conclusão. A solução é uma ação a ser apontada com a finalidade de quê? Solucionar. Beleza? Então, a tese tem que estar ligada à conclusão, gente.
Nós falamos muito sobre isso. Tem que ter essa ligação, essa correlação. O que você apresentou, o que eu quero defender, né? Será que ele realmente foi defendido? Vai estar lá na conclusão. E aí, na conclusão, onde você vai apresentar a sua intervenção, né, a sua proposta de intervenção social, você vai se ligar naquilo que você levantou lá na tese. E aí você vai poder responder, depois de todos os argumentos apresentados. Quem pode agir frente a esse problema? O que pode ser feito? Como pode ser feito? Quais os possíveis benefícios da ação proposta? Né? Então, essa conclusão a que você vai chegar, esse parágrafo de conclusão, ele é estabelecido, né, diante daquilo que você levantou aqui, ó, na tese. Sentiu? É isso, tá? Então, eu tenho aí para vocês o que brilhantemente a gente tenta, né, vislumbrar para o aluno, porque o aluno é brilhante, o aluno tem esse conhecimento, você tem esse conhecimento, basta organizar, tá? Basta manter, se posicionar no texto. Um beijo, fiquem com Deus e até. Quem não entendeu alguma coisa, rebobina a fita. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula.